Hoje eu vou entregar para vocês uma aula de orientação comportamental, para que vocês aprendam a se blindar e possam estar em qualquer ambiente sem serem afetados. Todo mundo já deve estar recebendo visitas, ou então se preparando para visitas, ou se preparando para viagens, aqueles momentos de convivência familiar, nem que pode não ser com pessoas além da sua família, mas pode ser com a sua própria família em momentos de festa. E quem convive com pessoas tóxicas sabe como esses momentos é caminhar em gelo fino. Quem não pode se livrar da pessoa tóxica, quem precisa conviver com a pessoa tóxica. Como, por exemplo, às vezes você nasceu em uma família em que um dos seus pais é uma pessoa tóxica, tem um comportamento tóxico, e aí você tem que conviver. E quando vai chegando as datas festivas, você já sabe como é. Facilmente aquela pessoa, ao precisar recarregar as energias, então ou ela humilha, ou ela lança alguma fala que causa medo ou insegurança, porque assim o tóxico, mesmo sem saber, quando ele faz com que você fique inseguro, quando você fica com medo, quando você fica com vergonha, quando você fica com algum tipo de tristeza, é como se aquela energia sugada viesse e alimentasse a pessoa. Então, ela inconscientemente causa um desconforto, tira o chão da outra pessoa e assim ela recarrega energia. Existem vários tipos de toxicidade. Tem pessoas que elas são acostumadas com a raiva, elas são viciadas na raiva e não conseguem ficar um espaço de tempo maior sem ter aquele estado raivoso dela mesma. É como um vício no álcool, no alimento. A pessoa se vicia em raiva, ela se vicia em estar negativa. E aí ela tem que causar isso, porque ela não vai querer que fique tão transparente, tão claro, tão esclarecido que ela mesma causa tudo. Então, é como se quisesse desviar. Vai acontecer uma provocação para que haja um clima tenso, um clima desagradável, e com isso aquela pessoa acaba alimentando a necessidade dela. Ela vai ficar raivosa, ela vai ficar negativa por conta daquela situação que ela pode estar causando indiretamente, porque ela vai sabendo quais os pontos a atuar para desequilibrar o outro. Então, aqui você vai aprender 3 passos para se blindar dessas pessoas que às vezes você convive, dessas pessoas que você já sabe que vai ter que passar algum tempo com elas agora, final de ano, certo? Pessoas que às vezes já sabem que vão ter que conviver com uma família tóxica por conta de um tempo de estudo ou por conta de um casamento entre famílias. Você já tem uma percepção, aquela pessoa é tóxica, e vai acontecer um estreitamento de laços. Então, você vai anotar os passos, o que você vai fazer agora para poder blindar a sua energia. Tem pessoas que adoecem devido à convivência com parceiros, familiares, colegas de trabalho, professores, vizinhos, pessoas que convivem com chantagistas, pessoas grosseiras, pessoas que ameaçam, pessoas que lançam culpa, pessoas que têm crises de raiva, pessoas que com frequência costumam exigir muito, culpar muito, pessoas que com frequência costumam lançar algumas coisas que deixam você inseguro. Então, esse tipo de convivência, se você não souber se blindar, você vai adoecer. Para isso, eu anotei aqui alguns pontos, então vamos lá. 3 passos para você se blindar de pessoas tóxicas. Então, muitas pessoas me procuram para ter desenvolvimento, para ter transformação, para ter evolução pessoal, para ter inteligência emocional, inteligência espiritual. Muitas pessoas realmente procuram para isso, para ter crescimento, para desenvolver, para ter expansão de consciência, para entender sobre o que é pineal e essa conexão espiritual e essa conexão que traz riqueza, que traz saúde, que traz capacidade de se blindar em qualquer ambiente. Muitas pessoas procuram para isso, mas um grande número de pessoas procuram para se curar de doenças que se desenvolveram no corpo delas por conviver com pessoas abusivas, com pessoas tóxicas. Então, um grande número de pessoas chegam até mim já doentes e com a percepção clara de que foi
entrando nesse quadro por conviver com pessoas abusivas, tá? Então, muitos mesmo, frequentemente me procuram para aprender a lidar com pessoas tóxicas. Pessoas que enfrentam sofrimento psicológico e decorrente da convivência, elas acabam adoecendo e gostariam de aprender um meio para não adoecer, já que é preciso conviver. Então, vamos lá. O que é uma pessoa tóxica? O que é uma pessoa tóxica? A pessoa tóxica é aquela que a simples convivência com ela gera sofrimento emocional. A simples convivência é capaz de fazer com que você tenha sofrimento psicológico. Então, pessoas que geralmente são controladoras, chantagistas, como eu disse, abusivas, persuasivas, delimitam muito, exigem muito, geralmente exigem o que não tem para dar. Então, um dos sinais de pessoa tóxica, um dos sinais mais claros, é aquela pessoa que exige de você o que você está percebendo que ela não tem para te dar. Ela quer que você dê o tratamento para ela que ela não tem para te dar. E às vezes você percebe que ela até se esforça, mas por um curto espaço de tempo ela consegue manter um tratamento respeitoso, equilibrado. De repente essa pessoa resbala e cai de novo no comportamento invasivo, agressivo, persuasivo, dominador e desrespeitoso. Então, essa é uma pessoa tóxica, tá? Aquela que cobra de você o que ela não tem para te dar. Quem convive com pessoas tóxicas sem se blindar vai perdendo a alegria de viver, vai perdendo a energia, vai perdendo o encantamento com a vida. Quem convive com pessoas tóxicas e até que elas acordem, ou quando elas acordam, a maioria das vezes, quando elas acordam, quando elas não têm acesso à instrução, a palestras, a cursos, a livros, a terapias, elas são geralmente já pessoas que estão num campo muito delimitado, que o tóxico vai delimitando. Geralmente, quando você convive com uma pessoa tóxica em um grau de parentesco mais próximo, a pessoa tóxica ela vai fazer com que você fique afastado, tanto dos seus familiares quanto dos dela. Que você não tenha muita visita, que você não receba muita visita, que você não esteja muito com pessoas diferentes, porque o tóxico precisa manter você meio que isolado. Quando a maioria das pessoas que acordam e entendem que vivem num relacionamento tóxico ou vivem com uma pessoa tóxica, são aquelas pessoas que, por um presente da vida, acabam conhecendo mais pessoas socialmente, ou no estudo, ou numa comunidade, ou um vizinho ou uma vizinha diferente, e a pessoa vai entender, aquela pessoa é tratada diferente, aquela pessoa ela tem um comportamento diferente quando ela faz tal e tal coisa. Peraí, porque muitas vezes a pessoa convivendo muito tempo com o tóxico, ela vai acreditando que ela é aquilo mesmo, que o tóxico faz ela acreditar que é. Quando ela observa que outras pessoas fazem aquilo que ela faz ou menos do que ela faz e não tem o mesmo tratamento, então vai despertando, certo? Mas geralmente as pessoas que convivem com tóxicos têm um quadro bem limitado de amizades, de convivência familiar, certo? Então, um tóxico, ele é aquela pessoa que ela vai tirando a vontade do outro de viver, vai tirando a alegria, a espontaneidade. A pessoa vai perdendo a consciência e a clareza de quem ela é, do que ela gosta, do que ela sabe fazer, do que ela realmente representa, certo? Então, como se prevenir de um adoecimento? Eu vou trazer para vocês aqui uma explanação bem simples para trazer clareza. Quando você não quer pegar gripe, quando você não quer desenvolver um câncer, quando você não quer ter um problema de estômago, quando você não quer ter um problema de rim, quando você não quer ser obeso, quando você não quer ser hipertenso, o que você faz? Você começa, obviamente, Sara, eu peguei a vesícula, fui fazer contas, a pessoa tóxica estava com pontos no dia que saí do hospital. Olha só, gente, o que a Sara está falando. Outra pessoa tóxica me levou para andar no shopping e fiquei sentada na praça. Deve ter mais coisas aqui, né? Tá. Sara, depois você me manda no direct para me analisar bem, porque aqui agora eu não consegui entender a essência do que você queria me falar aqui. Mas depois você me manda no direct e aí eu dou um feedback para você, tá bom? Então, quando você quer se prevenir de algumas doenças no seu corpo, obviamente você vai evitar as coisas que favoreçam o desenvolvimento daquilo.
correto? Então, na parte do adoecimento emocional, você também deve começar a evitar certas coisas que você sabe que não estão te fazendo muito bem, que podem te fazer mal, que estão adoecendo, estão comportamentos que estão te fazendo mal. Você já vai começando a... Eu vou deixar um pouquinho de ler aqui e depois eu respondo, sabe? Então, você vai começar a evitar como você evita coisas que adoecem o teu corpo. Agora, e quando não dá para evitar? E quando só tem aquilo? E quando só tem isso aí? Então, vamos ver aqui o que você vai fazer, tá? Então, como que você vai prevenir, né, um adoecimento? Como que você vai prevenir uma chateação? Como que você se previne de uma gripe? Como que você se previne de uma doença física? Evitando entrar em contato com um agente infeccioso, evitando entrar em contato com a pessoa tóxica, tá? Um outro ponto, esse é o ponto número 1, tá? Agora, e quando você não pode se afastar daquela toxicidade, daquele agente infeccioso, o que você faz? Esse ainda não é o cerne do que eu vou passar para vocês, tá? Mas já vão anotando aí que são pontos de enriquecimento para vocês. Empoderamento pessoal. E quando você não pode se afastar do agente tóxico, do que vai te contaminar, do que vai adoecer, o que você vai fazer? Então você vai tomar um antídoto. Muitas pessoas vão e procuram vacinas para se prevenir de algumas coisas. Então, eu vou dar o nome de antídoto. Alguma coisa que você vai pensar, se eu tomar açafrão, a minha imunidade vai melhorar e eu não vou ter uma gripe tão forte. Se eu tomar o ômega 3, a minha circulação fica boa, já vou tratando e não vou ter uma hipertensão. Se eu consumir alho ou óleo de alho, eu também controlo e me livro do risco de ter hipertensão e também de ficar me resfriando sempre. Então, você toma antecipadamente antídotos. E como fazer isso com o seu consciente, o seu inconsciente? Como se fortalecer para prevenir doenças emocionais nesse sentido, já que no corpo você faria isso? É você se conhecer. Esse antídoto é você se conhecer. Você começar a se conhecer, é você desenvolver autoconhecimento. Quando você não tem conhecimento de quem você é, das suas habilidades, da sua capacidade, da tua essência, então facilmente você é atingido, você é afetado, você é desequilibrado, desequilibrada, tá? Um outro ponto é a blindagem emocional, é você não abrir mão de quem você é e, além disso, você não esperar mais a mudança do outro. Tá? Então, você fica querendo que a pessoa tóxica mude. Tem pessoas, na maioria das vezes, pessoas religiosas, pessoas de fé, então colocam-se em jejuns, colocam em planos de oração e ficam 5, 10, 15, 20, 30 anos esperando que aquela pessoa mude. São 2 sofrimentos. Então, o sofrimento causado pela pessoa tóxica, pela toxicidade da pessoa, e o outro sofrimento da prece que parece não ser respondida, que causa uma sofrência espiritual. Então, uma coisa muito boa que você pode fazer para você a partir de agora já, tá? Isso aí, vai apertando o coraçãozinho se está acrescentando para você. Uma coisa muito boa é você deixar de querer que o outro mude. Ponto. Imagine uma cidade que é cortada por um rio. E imagine o povo daquela cidade, os habitantes daquela cidade, ficarem todos os dias, Senhor, e agora essa cidade com esse rio bem aqui no meio, o que a gente vai fazer? A minha vizinha está lá, a minha filha está por lá de lá, eu tenho que pegar um barco, e quando venta eu não posso ir, e não sei o que, e não dá para encher muito esse barco, e fica dificultando, e todo dia a mesma coisa, pedindo até para esse rio de repente secar, ou alguma coisa assim. Imagina quanto sofrimento. Então, não seria melhor, ou não é muito mais inteligente, o que a gente pode fazer para contornar esse rio? Para facilitar o acesso? O que a gente pode fazer? Eu vou aceitar esse rio aqui. Eu aceito que o rio está aqui, né? Ou eu já nasci nessa cidade com esse rio, eu mudei, esse rio já estava aqui, ponto. Então, qual é o meio que eu vou criar para deixar de ser tão ruim assim, conviver com o rio aqui? Assim você vai fazer com a pessoa tóxica que está na tua família, que é teu vizinho, na tua área de trabalho, na tua comunidade, tá? Uma coisa que funciona muito bem, você parar de esperar que a outra pessoa mude, tá? Isso te causa sofrimento dobrado. Além da convivência dolorosa, vem a angústia pela espera
de transformação do outro, que está totalmente fora do que você pode fazer. A sua transformação e evolução é conquistada com empenho contínuo, com desejo contínuo, a sua. Precisa do teu esforço, do teu empenho, muita dedicação para que você tenha evolução, para que você cresça, para que você se conheça melhor, para que você domine todo o poder espiritual que está dentro de você e com isso tenha saúde física, emocional, espiritual. Isso é uma busca diária e incessante, vai até o teu último dia de vida, tá? Isso é com você. Você esperar do outro, aí é você pedir para sofrer, tá? Então ficar esperando e desejando é muito desgastante. Então, o outro muda quando ele quiser. Trate o outro como algo inalterado. Inalterado. Trate o outro, o tóxico da tua família, o tóxico que incomoda, o tóxico que aparecer um dia na tua vida, talvez você não tenha um tóxico, tá? Trate o tóxico quando você vê, seja professor, vizinho, amigo, patrão, empregado, marido, esposa, filho, sogro, sogra. Trate quando você vê que é uma pessoa tóxica, que ela tem uma forma de entender e ver o mundo diferente, trate-o como um ser inalterado. Como você vê o rio, como você vê a montanha, como você vê aquela determinada cidade, tá? Você não vai chegar ali e vai mudar ela para que você fique bem. Você vai continuar bem, deixando ela como ela está, deixando ela ali, certo? Então vamos lá. Gente, eu vou passar para vocês agora o cerne, tá, do conteúdo aqui. Se você trata aquilo como algo inalterado, você vai ter um empoderamento e uma blindagem emocional. O que eu quero ensinar para vocês é uma super blindagem emocional, tá? Então, um outro ponto é você desenvolver a capacidade de enquadrar as palavras da pessoa tóxica com relação a você. A forma que você enquadra o que o tóxico fala tem o poder de te destruir, tá? De abalar você por completo ou simplesmente não absorver, não passar pelo seu filtro. Então, o que é enquadrar palavras? É a forma em que você vai interpretar as palavras do tóxico, da pessoa que te incomoda, da pessoa que é um problema para você. Por exemplo, se você está acima do peso e você foi fazer um passeio numa praça onde tinham crianças e você está ali brincando, de repente você caiu, resbalou, quebrou um brinquedo, um balanço, alguma coisa, e algumas criancinhas ali, mal educadas, te chamam de alguns nomes feios, pejorativos, gordo, baleia, você é isso, aquilo, te chamam de coisas que realmente são desagradáveis. Então aquelas crianças têm aquele momento ali de vexame, aquele momento vexatório, você passa por aquilo e você sai dali, essas crianças mal educadas, como que podem me tratar dessa forma? Tá, esse é um exemplo. Aí, outro exemplo, você tá ali no almoço, saiu com teu marido e você, tá lá, o quadro, você tá bem acima do peso. Você serviu, comeu, todo mundo satisfeito, mas você pede um outro prato. E aí ele pode falar com você, mas para de comer, olha como você tá gorda. Você já tá parecendo uma baleia. Aí não. Aí você põe interpretação naquilo. Ele me conhece, ele sabe o tanto que eu faço dietas, ele sabe como no dia a dia eu tô me cuidando, ele sabe como eu tô me esforçando, como eu estou indo pra academia, como eu estou fazendo isso, ele sabe que hoje é um dia especial. Como que ele não pode perceber que hoje é o meu dia de felicidade, que ele poderia fazer, deixar eu comer livremente? Como ele pode falar isso comigo? Então, a forma que você enquadra aquilo por vir daquela pessoa, naquele momento, então isso pode ser fatal para você. Então, ter consciência de que pessoas tóxicas agem de forma inconsequente como crianças vai te ajudar muito agora daqui para frente, tá? Tanto no final do ano, nas festas, na convivência de final de ano, quanto depois. A forma que você enquadra. Por que você se afeta tanto quando aquilo vem daquela pessoa? Ué, Thelma, porque ela convive comigo? Porque ela me conhece? Porque conhecendo ela vem e me fala isso? Ela sabe que vai me ferir. Obviamente, aquela pessoa sabe os pontos que ela pode te corrigir, que ela pode falar com você, e você é que vai colocar limite, tá? Em quão profundo aquilo vai te atingir.
por que aquela pessoa está falando aquilo, tem razão ou não? Por que você se ofende tanto com aquilo? Então, deixar de enquadrar as coisas de forma tão metódica vai te ajudar muito a se blindar, a aprender a se blindar, tá? Então, por exemplo, tem pessoas assim que você, ali numa festa de família, por exemplo, vão falar pra você, mas como você tem coragem de vir na festa da nossa família assim? Como você tem coragem de vir na casa do pai e da mãe desse jeito? Como você pode trazer essa pessoa com você? Como você tem coragem de fazer uma brincadeira dessa e me constranger? Eu estou assim porque você não me lembra de tomar os meus remédios. Como você tem coragem de comer isso perto de mim, sabendo que eu estou de dieta? Então, esses tipos de conversa, se você não se blindar, se você for totalmente vulnerável emocionalmente, podem te desequilibrar e estragar as suas festas de final de ano, tá? Agora, essas falas ficam sem sentido se você previamente já se blindou e se protegeu contra elas, né? Então, provavelmente, se você se chatearia com isso, você tem pouco autoconhecimento sobre você, tá? Quando você sabe, peraí, eu estou focada, estou acima do peso, mas estou focada, estou fazendo dieta, estou fazendo isso e hoje eu tirei esse dia para repetir o prato que eu amo e amanhã eu retomo com todos os meus planos. É você com você mesmo, então por que você vai se afetar? Né? Entender que aquela pessoa está falando ali porque ela tem uma baixa empatia, ela está falando baseada em tudo que ela vê, que ela percebe, e cabe a você delimitar o teu espaço emocional e se proteger, certo? Então, considere irrelevante o que o tóxico fala, tá? Então, como vindo de uma criança, receba isso unicamente como a visão daquela pessoa e não como a tua realidade, tá? Então, para você se blindar, ainda não é o cerne do que eu vou te falar, mas vai listando aí, tá? Então é um presente de todo o coração para você. Liste quem você é, liste as suas qualidades, o que você gosta, o que você sabe fazer, os seus pontos fracos, lista os seus pontos fortes, lista as suas qualidades, lista os seus valores, lista o que você tem para oferecer para os outros e lista também o que você sabe que é merecedora e é merecedora aqui nessa terra. Feito isto, feito essa lista, essa viagem dentro de você, com certeza você vai se abalar muito menos com a opinião do outro e vai poder conviver e crescer livremente perto de qualquer tóxico, de qualquer nível, tá? Então, vamos lá, de novo, tá? Liste quem você é, as suas qualidades, o que você gosta, o que você sabe fazer, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, tá? Quais são as suas qualidades, os seus maiores valores, o que você tem a oferecer para as pessoas, quais são as coisas boas que você tem a oferecer, certo? E o que você merece. E isso te blinda muito, muito mesmo, certo? Vai deixando os coraçõezinhos aqui, vai enviando essa live para as pessoas que você quer que cresça como você, que você quer vê-las blindadas. Sabe aquela pessoa que você nem mesmo tem coragem de falar, menina, você convive com uma pessoa tóxica, você nem mesmo tem coragem de falar, mas você pode enviar a live para ela e vai ajudar muito, tá? E também porque, gente, ninguém sabe do futuro, né? Às vezes você vai para uma faculdade, às vezes você vai ter um vizinho, às vezes você vai conviver em uma comunidade que vão ter pessoas assim. E aí você já vai saber se blindar. Então, 3 fatores de proteção contra doenças psicológicas. Vamos lá. 3 fatores de proteção para você, para te blindar de verdade. Cultive e fortaleça bons vínculos de amizade. Tenha amigos. Tenha uma pessoa para a qual você possa contar o que está acontecendo. Quando muitas pessoas convivem com tóxicos e carregam o peso de ter que protegê-los, a pessoa sente claramente que ela tem que ser um escudo para que os demais não descubram a toxicidade daquela pessoa. Então isso é altamente desgastante e adoece demais. Quando você sabe que você é aquela pessoa que serve de escudo para que os outros não descubram o quanto aquela pessoa é estúpida, é agressiva, é nervosa, é descontrolada, que aquela pessoa não é aquela pessoa tão boa quanto ela parece, quanto ela demonstra, que ela reúne todas as forças dela para ser uma pessoa diferente lá fora.
e que na vida particular ela não tem aquilo. Então, se você tiver um bom vínculo, que é aqui o número 1, tá? Desenvolva bons vínculos, pelo menos 1 ou 2, para que você não adoeça emocionalmente, certo? Desenvolva bons vínculos. Se você não tem uma pessoa de confiança, se não tem condições de você falar para ninguém, então pague terapia. Pague uma terapia para que você possa conversar, expor o sofrimento no qual você está envolvido, tá? As pessoas, o tipo de pessoa que você está envolvida, para que você possa se blindar, possa se conhecer e se blindar. Então, amizades, pessoas saudáveis emocionalmente na convivência, fortalece os vínculos. Às vezes, você tem alguns amigos, mas você não quer expor que você sofre com alguma toxicidade de alguém. Basta que você tenha 2 ou 3 pessoas que não são tóxicas também, para você respirar, certo? E aí, fique tranquilo, tranquila. Você vai adquirindo autoconhecimento, conhecimento sobre a tua espiritualidade, inteligência espiritual, e você vai aprendendo a dar os passos para sair desse poço, ok? Então, basta que você tenha amigos que não são tóxicos, 1 ou 2, 1 ou 2 pessoas que são pessoas empáticas, amorosas, compreensivas, compassivas, e você consiga observar a forma que aquelas pessoas te tratam, certo? Então, em um ambiente com várias pessoas agora em tempo de festa, você vai detectar o tóxico e você vai ver as pessoas saudáveis. Fixe a sua atenção nas pessoas saudáveis, tá? Meça o seu nível de energia por aquilo ali, desconsiderando a toxicidade dos outros, tá? Ou do outro. Número 2, não fuja de situações de desconforto. Pare de falar que você odeia o seu problema, que você odeia ter essa pessoa tóxica, que você odeia pessoas tóxicas, porque esse vai ser o seu ponto fraco. Gente, essa aqui você tem que anotar aí, ó, e sublinha. Pare de fugir da situação de desconforto com o tóxico, com o dominador, com o controlador. Pare de se render a isso como que um enorme problema na tua vida, uma grande pedra no teu sapato, uma grande espada no teu pescoço. Porque assim será, tá? Comece a olhar isso como algo que está trazendo para você um desafio para você evoluir, para você mudar de fase. Comece a olhar isso como que, olhe para essa pessoa como uma pessoa que está te trazendo muita evolução. E na verdade, gente, o que meus clientes e pacientes falam aqui? Eles conseguem ver o problema como uma ferramenta na vida para que ele evolua. A maioria fala, graças a Deus por ter chegado nessa terapia. Foi por tal problema. Então agora eu tenho gratidão por aquele problema, porque através daquele problema eu tive tão grande evolução, tão grande transformação. Então, a regra que eu vou te dar aqui, número 2, tá? O passo número 2, pare de fugir de situações de desconforto. Assim você passa uma mensagem negativa para o teu inconsciente. Você passa uma mensagem de que você é fraca, de que você é inferior, de que você não merece grandes coisas, de que você não tem forças e você fica só recuando. Então, escolha passar pelo desconforto e perceba como que você se fortalece, como você se transforma numa pessoa corajosa. Entenda que você é capaz de passar pelo desconforto. Tudo bem, está sendo só uma informação impactante para você? Nossa, mas e agora? O que eu vou fazer? É só eu falar que vou conseguir, sendo que eu estou morrendo? Existe terapia de empoderamento, de autoconhecimento, para despertar o seu terceiro DNA. Você tem um poder incrível dentro de você, capaz de fazer com que você vença qualquer coisa. Tudo é possível. Tudo é possível, independente do ambiente, independente do grau de toxicidade da pessoa que você convive, que tem que conviver, que você vai conviver, certo? Então, bora lá. Olhar para o problema com um novo olhar. Quando você muda o olhar, aquilo que você olha muda também, tá? Terceiro passo para você, tá? O terceiro passo para você ter uma transformação na sua vida é para você se blindar, parar de adoecer, tá? E dar uma respirada para vir aqui, continuar a terapia ou procurar a terapia, vamos lá? Ame os seus problemas, dê um olhar diferente para eles e eles vão diminuir de tamanho. Desenvolva um novo olhar, olhe aquele problema como um desafio.
é um complemento da número 2. Olhe aquele problema como um desafio para você e não mais como algo que rouba a tua energia, que te destrói, que te desafia. Porque é assim, todas as pessoas, a maioria das pessoas tóxicas são escolhidas por você. A grande maioria das reclamações, das queixas de pessoas tóxicas são pessoas tóxicas que foram escolhidas pelo sofredor. Casamento, relacionamento, namoro, amizade, vizinhança, você escolheu aquilo. E aí o que acontece? Um número muito pequeno de convivência com tóxicos são aqueles que não teve como, você nasceu ali, né? Você foi adotado ali, sei lá, você foi acolhido ali por aquela pessoa. Geralmente você escolheu. E o que eu quero te explicar com isso? Você escolhe, tá, consciente ou inconscientemente, aquilo que você precisa para desenvolver o melhor que existe em você. Então, eu estou te dando aqui a resposta de um problema. É claro que a forma como você vai ter que fazer isso, você vai aprender na terapia, tá? Mas amar o problema é o desafio para que você se blinde. Amar o problema. Agora, como você vai amar? Aí você vem para a terapia para você ver como vai fazer. Bom? Então, amar o problema diminui o tamanho do problema. Blinda você. Amar o problema faz o leão se transformar em um gatinho. Ele continua no mesmo espaço que você, só que ele não te oferece mais risco, não te oferece mais medo. Quando você começa a ver o que é que aquele problema está te proporcionando, tá? Como vítima, como pessoa ferida, como pessoa adoecida há muito tempo em relacionamentos tóxicos, você vai ter dificuldade para fazer essa mudança de olhar sozinho. Mas agora você já está sabendo que é por aí que vem a sua transformação, tá? Então, os pontos para você se blindar, vamos lá, recapitulando, tá? Trate o tóxico como alguma coisa que é inalterada. Desenvolva a capacidade de enquadrar de forma diferente as coisas vindas de um tóxico, tá? E liste as suas qualidades, tudo que tem de bom em você, tudo que é de ponto fraco seu e quais são as coisas que você é merecedor. Tendo essa clareza, você tem uma blindagem para conviver sem se afetar e sem adoecer, tá? Então, eu estou te dando os passos aqui. E, por último, tá? Os 3 fatores que previnem você de doenças psicológicas. Cultive boas amizades, bons vínculos, amizades saudáveis, onde você possa conversar e ser tratado de forma educada e respeitosa, para você respirar, certo? Não fuja das situações de desconforto, enfrente-as, tá? E aprenda a amar o problema. Então, tá aqui o meu presente para você. Foi compactado, mas eu acredito que foi didático e direto. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês conseguiram entender o conteúdo? Sinaliza aqui para mim. Tenho mais uns 5 minutinhos aqui antes de encerrar com vocês. Tem alguma pergunta sobre isso? Eu vou responder com todo amor e carinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Algum comentário? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro para vocês sobre os tóxicos? Aqui tanto serve para você que vai conviver com pessoas tóxicas, quanto para você que vem acompanhando o meu trabalho e já procura aqui uma ajuda para deixar de ser uma pessoa tóxica. Tá? Só gratidão, todo mundo entendeu? Quando a mãe é tóxica, você precisa de fazer uma terapia que se chama a cura da raiz, para você entender, para você se blindar. Se você está na idade da infância, adolescência, juventude, você depende dela, tá? Você vai ser muito ajudado quando você fazer a cura da raiz e entender como separar o lado bom e o lado negativo dessa mãe. Se você já é uma pessoa adulta, já está no teu lar, já está com a sua família número 2, você entende tudo isso na primeira sessão, tá?
A cura da raiz te proporciona libertar-se desses laços, não ser mais afetada pela mãe tóxica e não repetir a toxicidade da mãe, porque 50% de você é a sua mãe, 50% de você é o seu pai. E quando você não busca curar a sua relação com um dos seus pais, geradores que são tóxicos, você acaba se rejeitando. Você fica fraca na terra, você fica fraco na terra. 50% de você fica estragado, tá? Então, quando você faz a terapia de cura das raízes, você entende como mudar o teu olhar para com esta pessoa e como se blindar. Pensa, uma única sessão blinda você, que você continua convivendo com a pessoa na medida do possível, tá? Sem ser afetado, sem querer que ela mude, sem esperar, sem desejar. Então, você muda a tua vida, você eleva muito o nível da tua vida quando você cura isso, tá? Existem muitas mães tóxicas, existem muitos pais tóxicos, pessoas que geraram a nossa vida, nos deram suporte de vida. E aí, o que fazer? Até que ponto conviver? Como parar de conviver? Como conviver de forma saudável sem ser afetado? Tudo isso você aprende na terapia, mas é super importante, é de extrema importância você entender como mudar o seu olhar para a mãe tóxica. Até porque a forma que você olha para a mãe, a forma que você entende a sua mãe, a forma que você considera a sua mãe, vai ser representado em como a sua vida vai ser para você. Que tipo de vida, como a vida vai te tratar, como a vida vai te apresentar as questões. Então, a vida é a representação da sua mãe. Então, se você vê a mãe como agressiva, brava, destemperada, a sua vida tende a ser agressiva, uma vida brava, uma vida destemperada. Se você vê a tua mãe como o seu olhar para com ela é de uma mulher fraca, que aguenta tudo, que não tem voz, a sua vida vai ser assim também. Uma vida fraca, uma vida que você suporta tudo, que você também não tem voz, certo? Então é muito importante curar a visão e a percepção que você tem da tua mãe. E quando tóxica, você vai entender o porquê você nasceu em um lar, por que você veio de uma mãe tóxica, o que precisa desenvolver em você, como você se livra dessa maldição familiar, por que caiu nas tuas mãos quebrar esse ciclo, quando você percebeu que tem uma mãe tóxica, ok? Vamos ver... a confeitaria Santos. Por que me deparo sempre e sempre com esse tipo de pessoa? Porque sempre sofro, sou afetada a minha vida inteira com esse tipo de pessoa, esse tipo de gente. Sempre pessoas tóxicas. Tá faltando autoconhecimento para você. Você não se conhece. Você não sabe os seus verdadeiros valores, as suas qualidades. Você ainda não conhece os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Você está se deparando com pessoas tóxicas de forma repetida, como um grito. Vai se conhecer, busque autoconhecimento, cura as tuas raízes, para você sair do ciclo de repetição, para você parar de encontrar tantas pessoas tóxicas. Porque observa, gente, que tem pessoas que são tóxicas que afetam demais você. E você vai ver que outras pessoas convivem com ela e não são afetadas como você é. Então isso aqui tem que gerar uma interrogação na tua mente. Por que as outras pessoas convivem com um tóxico e tiram até proveito? São ajudadas, são abençoadas. Por quê? Como que elas tratam o tóxico? Como que elas convivem com o tóxico? Então você vai observando como você convive com o tóxico e como que as outras pessoas convivem, tá? Então o tóxico também, ele é como que um encaixe de tomada. Não é com todos. O tóxico, ele vai encaixar na pessoa fragilizada, que não tem conhecimento de quem é, que não tem auto-amor, que não tem autoestima, não tem autoconhecimento sobre si, sobre o poder que tem. Então, provavelmente, você tem um baixíssimo conhecimento sobre quem é você, a sua essência, o seu poder, tá? Uma sessão de terapia resolve o teu problema e você começa a se conectar com outros tipos de pessoa ou até mesmo com essas pessoas, sem você ser afetada pela toxicidade delas. Certo? Que bom. Se tiver mais alguma pergunta, se não tiver, eu vou encerrar. Pessoal, eu entreguei para vocês o meu presente e eu acredito que agora, esse ano, a gente não se vê mais, daí no próximo ano eu retomo, tá? Eu tenho um compromisso de entregar para vocês
toda terça-feira, sempre que possível, um conteúdo de valor para a evolução de vocês, pessoas que buscam saúde no corpo, na mente, na alma e no espírito. E eu faço isso porque eu sou muito abençoada fazendo isso. Quando eu decidi fazer isso com vocês, dividir conhecimento, eu fui muito abençoada na minha vida, eu cresci muito. Então, eu acabei buscando novos conhecimentos, eu me enriqueci muito e sou muito abençoada diariamente por fazer isso. Tudo que a gente faz, que a gente proporciona, que abençoa as pessoas, o universo devolve pra gente em forma de bênção, de saúde, de crescimento, enriquecimento espiritual, fortalecimento. Então eu faço isso para vocês porque eu sou muito bem recompensada por Deus, tá? E passe isso para pessoas, abençoe pessoas, tá? Divida o conhecimento que ajuda vocês com as outras pessoas. Deixa o seu comentário aqui nessa live como gratidão, tá? Eu vou pedir para vocês, eu vou postar ela agora, aí deixa o teu comentário lá. Se você cresceu, o que você... Uma frase que você gostou da live que você colocar ali, pronto, tá? Essa plataforma já vai entender que o conteúdo foi relevante, tá? Porque se eu posto e não tem nem uma interação além da curtida, entende que o conteúdo não é muito relevante e não entrega, as pessoas não vão ver, não vai mostrar. Então, além da curtida, é bom algum comentário. Foi bom, aprendi, gostei de tal frase, isso fez sentido. Ou você pode entrar com uma pergunta também para mim, uma sugestão de próximas lives. Você pode ir conversando, porque esse é o momento meu com você. E você pode me pedir algumas coisas para a próxima live também. Bom? Então, Deus abençoe vocês. Eu desejo para vocês muita sabedoria, que vocês consigam aplicar isso aqui, consigam se blindar, tá? Esses 3 passos são passos profundos, tá? Que são entregues também nas terapias, tá? É lógico, de uma forma mais profunda na terapia, mas aqui eu não fui rasa com vocês, tá? Eu entreguei um conteúdo de valor enriquecedor para blindar vocês, para que vocês não sejam afetados emocionalmente, não adoeçam psicologicamente, tá? Então, Deus abençoe, tudo de bom, boas festas com muita sabedoria, cuidem do corpo, cuidem da alimentação, cuide do que vocês falam, tá? Filtra o que vocês vão ouvir para que vocês tenham um ano maravilhoso. E mais uma dica, não fiquem baseando os planos de vocês no que vocês estão ouvindo de falatório, reportagens e coisas. Isso baixa energia e frequência. Crie uma meta para o ano que vai entrar, visualize vocês superando, crescendo, evoluindo, rendendo, construindo. Mentalize isso, tá? Para blindar a energia de vocês, ok? Deus abençoe, boas festas, um bom final de ano e a gente se vê logo logo. Deus abençoe todos vocês.